Olá Brasil, já estamos no ar com o nosso programa Virando o Jogo, edição 2020, hein? Olha só que maravilha, estamos portanto com novos cenários, com novos entrevistados, com muita coisa boa para vocês e eu quero continuar sempre levando ilustrações de pessoas que conseguiram virar o jogo, porque você também pode virar o jogo, você também pode ser uma pessoa que pode ser meu entrevistado. Já, não é no futuro longe não, já. Então por que não ficar inspirado agora, ouvindo histórias de outras pessoas que conseguiram fazer essa virada fenomenal? E hoje eu escolhi duas personalidades para estarem no programa de hoje contando a sua vida para vocês. E a primeira delas é um procurador federal que veio lá do Complexo do Alemão, que viu a pobreza de perto, mas conseguiu fazer a sua virada de jogo. E a outra é uma menininha muito esperta que resolveu vender coxinha de galinha na porta do cemitério e conseguiu virar uma grande empresária que inclusive presta seus serviços até para a famosa e chique Ilha de Caras. Tudo isso no programa Virando o Jogo, que já está no ar. E eu começo este papo de Virando o Jogo com as personalidades escolhidas para hoje, com ele que é o nosso procurador federal, o Dalton Moraes. Tudo bem, Dalton? Tudo bem, Wesley. Obrigado pela oportunidade, viu? Imagina, senhor procurador, tudo bem? Vou até usar um termo aqui mais elegante, não é verdade? Não precisa. Mas olha só, eu gostaria que você compartilhasse com a gente a sua história, porque conversando informalmente com o senhor e a sua esposa, aliás, belíssima, um beijão para ela, não é verdade? Lá naquele paraíso que é o Espírito Santo, o senhor me falou que foi criado bem pertinho, bem ali na pobreza mesmo, vamos falar a verdade? É verdade. No Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Enfim, a vida parecia que não era muito promissora para um filho de um pedreiro naquela condição, não é isso? É verdade. Na verdade, eu sou o Virando o Jogo inspirado em um Virando o Jogo. E aí eu quero mandar o meu beijo, meu abraço pro meu pai querido, Dair Moraes, que saiu muito pobre daqui da região de Jerônimo Monteiro, próximo de Alegre, uma cidade do interior do Espírito Santo, e foi para o Rio de Janeiro ser ajudante de pedreiro. Nem pedreiro, era ajudante de pedreiro. Nem pedreiro ele era. Então ele começou aos 18 anos no Rio de Janeiro como ajudante de pedreiro, depois virou pedreiro, depois virou carpinteiro, mestre de obra, estudou ao longo de todo esse trabalho, virou engenheiro e se transformou em empreendedor no Rio de Janeiro. E eu cresci na época em que meu pai fazia a transição do carpinteiro, mestre de obra e engenheiro, né? Então, assim, vi meu pai virando noites e noites de estudo, que é o único tempo que ele tinha, a madrugada, e se dedicando a 12, 13 horas de trabalho para realizar as obras da construção civil, até ele virar engenheiro e virar empreendedor. Então, assim, eu estudei a vida inteira, né? Eu morei junto com ele na região do Complexo do Alemão, entre a favela de Nova Brasília e a favela da Fazendinha, com esgoto correndo aos nossos pés, tendo que andar 4, 5 quilômetros todo dia para chegar numa escola municipal, com aquela realidade de tráfico de drogas, com aquela violência, com lixo pela rua, com devastação no ambiente urbano, pobreza extrema. Mas, assim, isso que foi bacana, né? Porque o meu pai me inspirou. E eu procurei construir a minha história a partir da história dele. Então eu sempre estudei em escola municipal e aí sempre vem o propósito divino também, né, Wesley? E assim, cara, Deus me agraciou. Eu lembro até hoje esse dado, né? Minha professora de música, no que era a 8ª série, hoje é o 9º ano, ela falou assim para mim: será que não seria interessante para você ir para a escola preparatória de cadetes do Exército? Eu falei, mas o que é isso? E naquela época não tinha internet, não tinha nada, a gente não sabia das informações. Ela falou, olha, o meu filho fez um cursinho chamado Tamandaré, cursinho preparatório para essas escolas militares que tinha no Rio de Janeiro. Olha, meu filho não passou, mas se você quiser, tem aqui as apostilas para você estudar. Dali eu ganhei o interesse para fazer esse estudo. Meu pai, com muita dificuldade dele, me ajudou a comprar o material, a fazer algumas aulas, e aí Deus colocou a mão e disse, olha, vai. E aí eu fui aprovado nesse vestibulinho para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Foi quando eu fiz um 2º grau absolutamente forte sobre uma disciplina militar que me deu o nível de organização e a condição de eu ter uma educação fundamental de qualidade para prosseguir a minha história. Eu fiz a faculdade de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
mestrei pela Universidade Federal do Espírito Santo, tive a possibilidade de estudar em Lisboa, estudar nos Estados Unidos, de estudar em Santiago. Menino da favela. Menino da favela. E junto com isso também fazer palestras nos Estados Unidos, em Portugal, em Santiago, em outros países e nas maiores universidades do Brasil. Hoje eu sou procurador federal da Advocacia Geral da União, já se vão quase 20 anos de carreira, cheguei a ser diretor da instituição em Brasília e sou professor mestre em Direito numa das maiores instituições de ensino superior no estado do Espírito Santo, que é o Centro Universitário FAESA. Tenho muito orgulho da minha história e acho que, na verdade, todos têm o potencial de construir uma história bem-sucedida e de sucesso, desde que acredite na principal base, o esforço próprio. Sem esforço próprio, achar que as pessoas vão te entregar alguma coisa de mão beijada, isso nunca vai acontecer. Na verdade, a gente precisa se dedicar ao estudo, ao trabalho, à visão empreendedora, quem o tenha. Eu, por exemplo, sempre desenvolvi a minha visão de empreendedor público na Advocacia Geral da União, sempre procurei fazer mais com menos na Advocacia Geral da União e a vida tem me brindado com essa virada na minha vida e tem me conduzido até aqui. E o senhor tem que nos ajudar também a fazer o Brasil virar o jogo, hein? Por quê? Agora eu vou explicar por quê que eu escolhi o nosso entrevistado especial para essa edição de Virando o Jogo. Não apenas porque ele tem essa história maravilhosa, porque só por isso já nós teríamos aqui razões suficientes para levá-lo ao ar, mas porque ele também participou de um momento histórico, contribuindo para que nós tivéssemos a realidade mostrada às claras, quando o assunto era o mensalão. Então, esse menino que veio lá da comunidade, com toda dificuldade, vendo seu pai crescer e sendo inspirado por ele, ele conseguiu crescer, virar o jogo e nos ajudar a também virar o jogo enquanto nação. Mas tudo isso eu vou falar com ele no próximo bloco, tá bom? Eu volto já já. E aqui estamos de volta ao programa Virando o Jogo, conversando com personalidades que viraram o jogo, estão virando esse jogo maravilhoso que é mostrar que sim, há luz no fim do túnel, não só para nós indivíduos, mas também a coletividade, nós como brasileiros. E o procurador federal, que está aqui ao meu lado, Dalton Moraes, que nos contou a sua história no bloco anterior, teve uma participação em vários momentos, tem tido participações em vários momentos especiais do Brasil, como por exemplo, quando nós ficamos sabendo daquele horror, daquela confusão que foi o mensalão, que abriu ali uma porteira, digamos assim, para que todos os monstros saíssem e nós pudéssemos começar a conhecer o tamanho, a dimensão da corrupção no Brasil e assim tentar resolver de alguma maneira que fosse útil ou precisa, não é verdade? Bom, qual foi a sua contribuição neste momento histórico do Brasil enquanto procurador, enquanto cidadão? Na verdade, foram muitos momentos muito interessantes, né? E esses momentos, eles passam por todos os locais onde eu trabalhei, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília. Em relação ao mensalão especificamente, o mensalão foi o processo criminal, né? Depois vinham os reflexos civis do processo do mensalão, as ações de improbidade, ressarcimento ao erário, e uma das funções em que eu tive a oportunidade, né, de contribuir enquanto procurador foi exatamente ajudar na construção dessas ações de ressarcimento ao erário, de improbidade. Mas assim, o momento mais legal, mais bacana assim, da minha vida, né, nesse momento, Wesley, foi assim, não eu fiz diretamente, mas participei da equipe, uma equipe de uma condução renovadora, né? Todos nós sabemos do drama do acidente de Mariana, né? Aquele acidente ambiental terrível que abalou Minas Gerais, abalou muito o Espírito Santo. Ainda abala, né? Ainda abala até hoje pela questão do Rio Doce, né? E das empresas, grandes empresas internacionais envolvidas, né? BHP Billings, a Vale do Rio Doce, a própria Samarco, que é quem fazia a extração e a condução do minério de ferro, que impactou tão grandemente aqui a nossa cidade de Anchieta. E eu lembro quando eu estava em Brasília como diretor da Advocacia Geral da União, a gente estava ali defendendo uma iniciativa que talvez ela não tenha ocorrido em nenhuma situação por esse mundo afora.
porque em determinados momentos nós tínhamos o acidente, a tragédia ambiental, a tragédia humana, as empresas envolvidas, tínhamos os órgãos ambientais envolvidos, diversos órgãos públicos, União, IBAMA, Agência Nacional de Águas, as pessoas afetadas pelo acidente, né? E o que precisava ser feito ali? Imediatamente, a primeira coisa que as pessoas pensam, vamos judicializar. Vamos judicializar, vamos levar ao judiciário, é o judiciário que vai resolver o problema. Só que um impacto desse tamanho, dificilmente o judiciário conseguiria resolver com o imediatismo necessário para começar a melhorar a vida das pessoas essa situação. Então foi a primeira vez, pelo menos de tudo que eu li, de tudo que eu tenho contato, que se fez um acordo extrajudicial, ou seja, fora do judiciário, entre empresas desse porte, entre a União e vários órgãos públicos, não só da União, mas como do Estado de Minas Gerais e como o Estado do Espírito Santo. Eu lembro que tinha reunião que eu ia participar, Wesley, dos advogados, né, das empresas, da União e etc. E às vezes a gente estava numa sala com 100 advogados, né? Imagina, um advogado já é difícil, né? 100, então, é absolutamente complexo. E assim, eu tive a oportunidade de participar, de defender isso, de concretizar isso, ainda que naquele primeiro acordo, né? Porque hoje já existe um segundo acordo mais eficiente, mas o germe, a semente, eu ajudei a construir, ajudei a defender e tenho muito prazer e muita honra de ter colaborado com o Brasil nesse momento tão difícil da história do Brasil. Agora, você imaginava, quando morava lá no Complexo Alemão, vendo toda aquela pobreza de perto, também sofrendo as dificuldades de viver num ambiente tão difícil, não é verdade? Que você conseguiria alçar voos tão altos? Nunca, nem imaginava, mas sempre acreditei que era possível. Isso que talvez falte muito à realidade de hoje, né? As pessoas estão deixando de sonhar. A vida está tão difícil, ela está tão polarizada, ela está tão imediatista, a informação é tão rápida que as pessoas estão perdendo a condição de sonhar a longo prazo. E foi exatamente o que eu fiz. Se eu posso recomendar a alguém que o faça, é sonhar a curto, a médio e a longo prazo. Imaginar onde você está hoje, o que você está fazendo para modificar a sua realidade, onde você pode estar amanhã, mas onde você pode estar também daqui a 1 ano, 5 anos, 20 anos, 30 anos. E acreditar que você tem potencial para transformar a sua vida ao longo do tempo. Foi isso que eu sempre acreditei e deu certo para mim até agora. Parabéns e muito obrigado pela participação, hein? Obrigado, eu que agradeço. Que bom. Gente, olha, o caminho para a realização de sonhos, ele passa pela educação. Sem educação, a gente não consegue, muitas vezes, a maioria das vezes, realizar os sonhos, não só os individuais, mas também os coletivos. E agora, de volta a Virando o Jogo, eu tenho aquela história que eu prometi a vocês, daquela menininha que não cresceu muito, ainda é uma menininha, não é verdade? Mas empresarialmente, essa mulher se tornou um gigante no Brasil, inclusive prestando serviços através da sua Unimport, né? Que é uma empresa especializada em fornecer móveis e objetos de decoração, tudo para grandes festas, não é isso, Cíntia? Na verdade, hoje a Unimport é um grupo, né? Nós deixamos de ser uma empresa só de locação de móveis para festa, começamos a investir na construção civil. Hoje eu sou sócia de uma empresa de táxi aéreo e agora a gente está montando a primeira fábrica de móveis inteligentes para festa, que não tem nem no Brasil nem no mundo. Então a Unimport está deixando de ser só uma empresa de locação de móveis para festa. Desculpa aí, viu? Eu tinha que ter estudado o meu script melhor aqui para falar da Cíntia. Mas, gente, a história da coxinha, eu gosto tanto. Cíntia, é verdade que você, quando tinha quantos anos? 9 ou 11 anos? 10 anos. 10 anos. Você estava no enterro e deu vontade de comer a coxinha, não achou ninguém que tivesse uma coxinha para vender ali, você foi numa padaria. Conta a história pra gente, porque isso é muito legal. Não, na verdade a história não começou com a coxinha. A história começou com as perspectivas, as expectativas de vida, né? Você morava onde? Como é que era isso? Eu morava em Manhuaçu, Minas Gerais, e a gente tinha uma vida muito difícil, realmente. A gente não podia ter nada, não tinha um brinquedo no Natal. E aí eu tinha uma expectativa de vida, de mudar. E naquela época eu estava passando a novela da Viúva Porcina. Regina Duarte, que hoje está na moda novamente. Regina Duarte daí, ó. E eu achava o máximo, como aquela mulher podia, né, ter tanto poder. Eu falava, 2 homens brigando pelo amor dela, um Escort conversível. E eu falava, gente, isso tudo deve ser possível, porque se ela tem, eu podia ter. E aí era o último mês da 4ª série, e a professora de praxe fazia a pergunta do que nós queríamos ser quando nós crescêssemos.
E uma amiga falou que ela queria ser veterinária, porque ela queria ajudar os animais. A outra falou que queria ser pediatra para ajudar as crianças. E aí chegou em mim, eu falei, ó, eu não quero ser nada disso não, eu queria ser viúva porcina. Aí a professora meio que, tipo, paralisada, falou assim, como assim você quer ser viúva porcina? Eu falei, muito simples, gente, porque ela tem animais, ela ajuda pediatra, todo mundo, mas ela ainda tem um escorte conversível e ela ainda tem 2 amores brigando por ela. E eu acho isso o máximo. E eu achei que aquilo fosse uma conversa. Aquele monte de pulseira, aquele monte de brinco, aquele turbante. Foi senhorzinho Malta, José Wilker, achava aquilo um espetáculo. Eu falei, isso aqui é bom demais. E o que acontece? Só que a professora ficou paralisada. Naturalmente. Ela parou a classe inteira e ela falou uma frase que marcou a minha vida. Eu acho que não só a Cíntia ouve essa frase, como muita gente ouve essa frase. É que a gente precisa nivelar nossas expectativas. Ela falou, Cíntia, você tem que nivelar suas expectativas. Porque você é de família pobre, você não tem pai, sua mãe é empregada doméstica. E se você não nivelar, você vai ser uma pessoa muito frustrada na sua vida. Porque a viúva porcina, ela não existe. E se ela existisse, ela nem moraria aqui em Manhuaçu. Ela moraria no Rio de Janeiro. Falei, então tá ótimo. Ela falou, você entendeu? Todo mundo entendeu? Todo mundo falou que tinha entendido. Aí ela perguntou pra mim, e aí, o que você entendeu? Eu falei, entendi que eu tenho que ir embora pro Rio de Janeiro. Eu adorei. Rio de Janeiro, né? Porque não tinha. E aquilo ficou na minha cabeça. Tipo, o que seria nivelar minha expectativa? Eu não queria viver daquele jeito. Não era o que eu tava me predispondo. Eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha uma vida pra construir. E aí, naquele dia, a minha mãe me chamou pra um velório. Aí eu fui ao velório com a minha mãe. E quando chegou lá no velório, eles estavam servindo pão de sal com café. Aí eu virei, mãe, não vai ter mais nada? Esse homem não era rico, não vai servir um negócio melhor, né? Vai ter uma coxinha, uma empadinha? Nada. Aí a minha mãe de novo, né? Fica quieta, menina, não sei o quê, para de ficar cobrando as coisas, você come o que tem. E eu ficava pensando, falei, gente, por que todo mundo acha que a gente só pode ter aquilo que a gente quer, que tem que oferecer pra gente? E não aquilo que a gente pode buscar. Aí no outro dia eu fui pra aula e perguntei à professora, falei, professora, qual o máximo que se eu estudar aqui dentro dessa escola eu vou chegar? Ela falou na diretora. Eu falei, pô, a diretora é minha vizinha de porta, tá doida, pensei, né? Eu não quero isso pra minha vida. Aí, o que aconteceu? Aquele foi o último dia que eu pisei na escola. Eu não estudei mais, eu terminei a 4ª série. E eu fui buscar nas lojas que tinham. Falei, então, se o velório não tinha coxinha ou o que fosse, outras pessoas também deviam ter fome, mas não compravam porque não tinha demanda. Então, eu vou ser a demanda, eu vou atender esse povo. Só que eu não tinha dinheiro, minha mãe era empregada doméstica, aí... Eu não sabia fazer coxinha de galinha. Minha mãe sabia fazer nem arroz. Aí passou. Eu cheguei e comecei a rodar a cidade, mas não tinha dinheiro, tinha 10 anos, ia fazer 11. E fui na melhor lanchonete que tinha na cidade e pedi pra falar com o dono. Aí ele falei pra ele, olha, eu queria comprar uns salgadinhos de você, ele, ó, pra ficar à vontade. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele, não, mas você não pode ficar à vontade, porque aqui só vende com dinheiro. Aí passou o dia, eu fiquei sentado o dia todo na frente lá. Quando acabou, eu falei pra ele o seguinte, não sobraram salgadinhos? Você não pode me dar esse salgadinho consignado. Eu levo esse salgadinho comigo hoje e eu te pago amanhã. Ele falou, mas você vai levar pra onde? Eu pensei, se eu falar que eu vou levar pro necrotério, né, que é onde estava morto, esse cara, ele não vai me vender nunca, nem de graça, nem pagando. Eu falei, olha só confia em mim. Aí ele falou, olha, eu não aguento mais ver você aqui na minha frente. Vai lá, pega uma bandeja lá e leva esses salgados. E não deu outra, eu corri lá em casa, peguei a bandeja, levei os salgados e foi um sucesso. Deixaram o homem morto pra comprar salgadinho. E aí, no outro dia, eu falei na escola que eu não volto mais, porque eu ganhei mais dinheiro aqui que essa mulher deve ter ganhado num mês. E comecei. Só que aí, o que aconteceu? Morreu 1, morreu 2, morreu 3, tava ótimo, o sistema tava maravilhoso. Aí, quando foi no 5º dia... Não morreu ninguém! Aí eu falei... Odorico Paraguaçu, lembrei dele. Aí eu falei, cara, não morreu ninguém. E aí, como não morreu ninguém, eu vou fazer. Agora, então não tem um negócio. Meu negócio é um negócio fracassado. Só que o necrotério era aqui e o hospital era aqui. Eu falei, porque quem vai morrer tá doente, né? Ninguém já morre saudável. Voltei, fui lá pra trás e comecei a vender no hospital. E eu descobri uma demanda absurda. Eu falei, gente, pera lá, tem pra todo mundo tem fome. Não é só quem tá no morto, todo mundo. Só que eu era uma só, e no outro dia começou a morrer de novo, gente. Aí eu chamei os meninos que moravam no meu bairro. Falei, gente, vocês querem ganhar dinheiro? Todo mundo tinha 10, 8, 9 anos. Falei, senta todo mundo aqui nesse beco, vamos bater papo. Se vocês arrumarem um tabuleiro e uma camisetinha branca, bonitinha, limpinha, eu vou arrumar a forma de vocês ganharem dinheiro. E voltei lá no homem, aí eu paguei o homem a metade dos salgados. Aí eu falei pra ele, só que eu não quero te pagar a outra metade. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu preciso desse dinheiro, que agora eu vou comprar suco de caju da Maguari, que era um sucesso o suco de caju. Eu tinha que agregar produtos, né? Eu tinha que fazer a coisa render. E não deu outra, e começou a distribuir gente pra tudo quanto é lugar.
ia menino pro velório, ia menino pro lugar, ia coisa indo. Só que não tinha só a noite, tinha o dia. E aí a gente criou uma rede enorme de gente vendendo pra mim. Eu era administradora, eu não sabia nem fazer conta direito. E aí eu falei, gente, peraí, tem como pôr mais produtos aqui. Aí o bombom serenata da Garoto era um sucesso. Quem comprava aquilo dava até pra namorada a caixa. E era mais gostoso, tá bom? E era metade. Pronto, falei. Né? Pronto. E aí eu peguei o resto do dinheiro e investi naquilo ali também. E a nossa vida começou a mudar muito. Só que aí teve um dia, eu tava indo pra 12 anos, tinha tipo uns 30 funcionários com 10 anos. E aí eu olhei na parede, assim, aí eu vi o pôster da Viva Porcina e da Sandra Bray. Aí eu falei, meu Deus, essas mulheres não iam ficar vendendo salgado aqui em Manhuaçu, por mais que elas ganhassem dinheiro. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, ó, mãe, eu vou encerrar esse movimento, eu vou encerrar isso tudo e eu quero ir embora daqui. Eu vou embora pro Rio de Janeiro. A mãe falou, não, você tá doida, pro Rio de Janeiro é como? Eu falei, ai, então eu tenho parente de Vitória, eu posso ir embora pra Vitória? Pra Vitória você pode morar em Vitória. Já tinha um dinheirinho guardado? Não tinha dinheirinho guardado porque eu não tinha pai. Tudo que se fazia, a gente dava pra família. Era uma coisa muito comum, né? Eu sei que as pessoas falam muito de trabalho de adolescente, de criança, mas esse trabalho fez mudar também a vida da minha família. Era melhor eu estar trabalhando menor do que, de repente, estar como eu vejo muitas crianças na rua hoje. E resolvi vir embora pra Vitória. Aí eu comecei aqui como empregada doméstica, porque eu só tinha 14 anos, mas com metas. E eu fui pro Shopping Vitória, que estava inaugurando naquele ano. E, de repente, eu resolvi vender roupa. Falei, gente, eu já tenho uma clientela, vou começar a vender. Só que eu sempre falo assim, qual é o seu limite? O que eu acho que é bom é aquilo que você faz que te dá prazer. Eu nunca gostei de coisas simples, nem quando eu era criança lá em Manhuaçu. Eu sempre quis uma vida melhor. E é colocado na cabeça da gente, por você pobre ou você ter uma condição inferior, que você só pode desejar aquilo que é barato, que é simples, porque é mais fácil o camelo passar na agulha do que o rico se salvar, porque é isso, que é aquilo outro. Isso não existe. Você tem que trabalhar, você tem que defender aquilo que você gosta, porque quando você gosta, você dá o seu melhor. E você convence o seu cliente daquilo ali, sabe? E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar com roupas maravilhosas e tive a Divas. E depois, no meio do caminho, eu entendi. Divas é o nome da loja que você montou no Espírito Santo e vendeu essas roupas maravilhosas e ganhou dinheiro, cresceu. Isso. Aí depois o nosso tempo tá correndo aqui, eu tenho que adiantar essa história. Isso. Então você foi para uma outra vertente de trabalho. Virou uma referência. E a Divas virou uma loja grande, maravilhosa, chique, com tudo que eu queria. Só que pra mim ainda era pouco, porque eu queria ganhar o mundo. Eu queria fazer uma coisa maior do que aquilo. E aí eu entrei naquele drama que muita gente entra na vida, que a estabilidade. E que eu falo com todas as letras, não existe estabilidade. Sabe, eu rompi, eu tinha 20 e poucos anos, eu ganhava mais de 30 mil reais por mês, zerei, fiquei igual Steve Jobs, em casa, pensando, e aí apareceu a China na minha vida. China, o país, a China? O país, a China. Aí, de repente, tinha a oportunidade de ir pra China, eu fui lá, e aí eu vi um outro mundo, eu vi uma outra visão, eu vi pessoas do mundo inteiro buscando uma oportunidade e vi que tinha oportunidade para pessoas do mundo inteiro. E aí eu zerei mesmo. Sabe, voltei pro Brasil e criei a Unimport. Ninguém teria uma empresa de locação de imóveis para fé chamada Unimport. Então eu consegui um monte de construtora para importar comigo, fiz curso de despacho aduaneiro. Mas na semana em que eu ia fazer minha primeira importação, que era R$1 milhão, eu ia ganhar 100 mil numa operação, o dólar disparou, começou a ter o impeachment da Dilma, o país que tinha a maior credibilidade lá fora não tinha. E eu me vi, de repente, sem dinheiro, sem nada, só que eu tinha ainda muita resiliência, eu tinha muita expectativa que alguma coisa ia dar certo. E aí eu resolvi mudar o jogo. Eu falei, então já que não pode ir para a China, vamos pegar o que o mercado de Vitória tem de deficiência e vamos começar a locar móveis de luxo. Só que ainda assim a porta se fechou. Os decoradores maiores disseram para mim que não tinha mercado em Vitória para mim, porque meu sonho era muito grande. E eu falei, então se eles não acreditam nisso, eu acredito. Se não acreditam, porque não tem concorrência. Eu vou ser disruptiva, vou ser a pioneira. E graças a essa determinação, teve um dia que eu não tinha R$6 no meu cartão para comer um pão, nem para nada. Mas eu falei, não tem problema, eu vou fazer R$6 virar 6 milhões. E eu fiz R$6 virar 6 milhões e muitos empregos. E mais do que isso, eu tirei o Espírito Santo, que era um estado que só buscava móveis bacana fora quando tinha um casamento, e consegui fazer com que os outros estados viessem buscar no Espírito Santo. Cíntia, que história. Olha, pena que o nosso tempo é tão curto, tempo que você empolga tanto a gente. Muito obrigado, viu? Ó, gente, a não ser pelo momento em que ela abandonou a escola, o resto tudo a gente pode trazer para nossa vida, tá bom? Porque é bom lembrar também sempre que a educação tem um lugar primordial da nossa vida. Ah, tá. Mas aí eu tenho uma coisa para dizer sobre isso. Eu abandonei a escola porque as oportunidades, sair de casa, morar sozinha, não era fácil.
mas eu já li mais de 1.500 livros. Inclusive o meu. Inclusive o seu. E viajei 85 países. Entendeu? Então, assim, às vezes as oportunidades podem não estar naquele momento te propiciando. Hoje eu poderia fazer até uma faculdade de medicina, mas acontece que o conhecimento também, ele vem de várias formas. O conhecimento está naquilo que você deseja. Né? E 85 países no currículo, mais 1.500 livros, te traz uma certa cultura também. Pode dar aula agora. A voz é... Oh, que história boa. Cíntia, muito obrigado por compartilhar essa história com a gente, tá? Você é sempre uma inspiração. Esses olhinhos brilham, não é à toa, né? Zé, tá vendo? Que bom. Tomara que seja maravilha. para novas meninas aí, para todas as pessoas, não novas meninas, né? Para todo mundo que tenha menos oportunidade e saber que é possível sim. O impossível só existe na cabeça das pessoas que não acreditam nelas mesmas. Eu nunca mais vou ao enterro agora sem pensar nas coxinhas, nos salgadinhos da Cíntia. Mas deve ter evoluído, porque agora eu soube que abriu um aqui em Vitória, que serve champanhe, entendeu? O negócio é só ser um defunto rico. Putz, grila, nossa, já investiram nesse... Você tá sabendo, né? Que tem até isso aqui agora. Já chegamos atrasados na história, então. Ok, tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui em Virando o Jogo, o programa que ilustra essa virada maravilhosa que é sair do triste pro feliz, do pobre pro rico, do insatisfeito pro realizado, tá bom? Beijão e até a próxima.